Olá a todos pessoal, estamos de volta com o canal secundário porque este vídeo vai ser uma resposta um bocado longa, então não dá para fazer em vídeo curto. Hoje temos aqui um vídeo que me enviaram de porque é que o fascismo não é de esquerda. O título por si próprio está correto, pois o fascismo realmente não é de esquerda, também não é de direita, é um movimento que nasce em resposta tanto à esquerda como à direita. Mas eu ainda não sei o que é que vai acontecer, mas já me preparei aqui. Eu já fiz aqui alguns predicts, então já tenho aqui algumas fontes caso seja preciso mostrar. Se não for preciso, não as irei mostrar. O vídeo estará na descrição, mas é isso. Vamos lá ver porque é que o fascismo não é de esquerda. Não é de esquerda. Então vamos lá, eu vou falar com vocês que acham que o fascismo é de esquerda. Sim, vocês mesmo. Antes de mais, parabéns. Eu acho que devo-vos dizer mesmo parabéns porque vocês acabaram de se integrar no grupo de pessoas que deram o poder absoluto a fascistas como o Hitler e o Mussolini e toda a porcaria fascista que existe no mundo. Muitos parabéns, vocês conseguiram. Palmas para vocês. Mas calma, não fujam já, porque eu vou explicar devagarinho, sem palavras muito difíceis e sem ir buscar palavras ao dicionário, que é para vocês não se perderem, ok? Primeira maior gafe de todas e o argumento favorito de quem defende que o fascismo é de esquerda, que é a coisa mais estúpida do mundo de se dizer. O partido chamava-se Nacional Socialista, mas o nome é diferente da realidade. Era como se eu abrisse um restaurante chamado o Restaurante Vegan da Joana e, no entanto, só servisse picanha. Ok, primeira gafe do vídeo. O meu telefone tocou aqui, portanto, desculpa. Primeira gafe. O partido... Ela primeiro está a juntar o nazismo com o fascismo, que logo por si é um erro, pois são movimentos completamente diferentes, que nascem de vertentes diferentes também. Mas ela diz que o nome do partido não significa a prática do mesmo. Isso é verdade. Os bolcheviques defendiam o comunismo e aquilo que aconteceu na União Soviética foi tudo menos o objetivo final do comunismo, que é o não-Estado, o não existir Estado. Mas ok, o partido realmente chamava-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, foi o próprio Hitler que mudou o nome, mas podem perguntar assim, Hitler fez aquilo que realmente queria fazer? Não. Mas o nome do partido não foi para enganar ninguém, nem para o exemplo do restaurante, como tu disseste. Realmente o Hitler era sim socialista, mas não o socialismo marxista que nós estamos habituados a ouvir nas notícias. Algo que, pronto, eu não sei se esta pessoa sabe os diferentes tipos de socialismo que existe, mas o socialismo de Hitler era um socialismo racial e não um socialismo de nacionalização de meios de produção ou algo assim parecido. Hitler, quando assume o poder, ele foca-se muito mais em armamento militar do que realmente colocar em prática as suas ideias. Hitler odiava os burgueses, Hitler odiava os capitalistas, Hitler odiava o mercado de ações, odiava tudo isso, mas não extinguiu isso da Alemanha, pois ele sabia que isso era necessário para chegar aonde ele queria chegar. Agora, o que podemos ter certeza é que pós-guerra Hitler ia realmente colocar as suas ideias em prática. Só que Hitler tinha condicionantes dentro da Alemanha que o impediu de colocar em prática as suas ideias, mas mesmo assim colocou muitas práticas dos seus ideais. Por exemplo, nós vimos que o déficit público na Alemanha, após Hitler chegar ao poder, triplicou, ok? O desemprego que diminuiu na altura do Hitler nada mais é do que uma farsa, pois Hitler pegou nas pessoas empregadas e meteu-as em obras públicas, as autobahns. Para quê? Para a guerra. Para haver um sistema rápido e eficiente que transportasse materiais de guerra ou então recursos naturais para os soldados. Né? Então, por isso, após guerra, ou nas casos de Hitler nunca tivesse entrado numa guerra, chegaria a uma altura em que o desemprego iria aumentar outra vez. Nunca chegámos a ver isso, pois a guerra terminou e aconteceu o que toda a gente sabe. Portanto, o nome do partido
era realmente a ideia do Hitler. E Hitler só não teve tempo para colocar isso em prática, mas isso não quer dizer que ele realmente não acreditava naquilo. Hitler realmente colocou muitas ideias que ele realmente acreditava e que estavam dentro do nome do partido, ok? Em prática, e houve outras que ele não conseguiu colocar em prática por várias condicionantes, principalmente o facto de ele se estar a preparar para uma guerra. Então é preciso ver o contexto todo. E eu sei que é mais fácil vir aqui, gravar um vídeo e falar sem saber, mas existe todo um contexto por trás. E Hitler era sim socialista, mas não um socialismo que nós conhecemos, mas sim, ele era um social-darwinista que acreditava na teoria das espécies, que acreditava do mais forte, do mais capaz, a raça ariana, que era a única que conseguia manter um Estado, e que o Estado era um organismo racial para a segurança da própria existência desse mesmo Estado. Mas pronto, vamos continuar e já me alonguei muito. Já viram? O nome engana e a prática mostra a verdade. O Hitler nunca foi socialista. O socialista no nome era literalmente propaganda para tentar enganar operários e parecer popular, para parecer que ele era uma pessoa do povo, que era para ganhar votos. Simplesmente para poder ganhar poder, porque ele entrou e ganhou o poder democraticamente. Também não é bem assim. Hitler não ganhou o poder democraticamente. Eu nem vou responder à parte dos operários, que é completamente o oposto. Hitler acreditava que a raça ariana era superior, pois a raça ariana era uma raça supostamente mais trabalhadora do que as outras. Hitler odiava os judeus porque ele dizia que os judeus não trabalhavam e viviam à conta dos outros. Portanto, logo aí o teu argumento está completamente refutado e não faz sentido nenhum. Mas Hitler subiu de forma democrática. Mais ou menos, não foi bem assim. Hitler fica em segundo lugar nas eleições presidenciais e depois disso existe uma pressão para ele ser nomeado chanceler, que é como se fosse o primeiro-ministro aqui em Portugal. Pois o primeiro-ministro que estava lá, neste caso o chanceler, não tinha poder, pois ele pertencia a um partido que não tinha representação no Parlamento Alemão, o Reichstag. Então o que aconteceu é que Hitler foi eleito chanceler sem eleições, ok? Ficou aí mais ou menos um ano e depois em 1934 o presidente na altura teve que se afastar. Hitler assumiu o poder e transformou o cargo de chanceler e de Führer num só, neste caso o cargo de chanceler e de presidente num só, que é o Führer. Então não foi bem de forma democrática. Realmente o partido nazista nos anos 30 já era o partido com mais representatividade. Realmente o partido nazista nos anos 30 já era o partido com mais deputados dentro do Reichstag, mas, outra vez, Hitler não assumiu de forma democrática no poder. Foi mais por pressão e por arranjos dentro do próprio Parlamento. Era quase como se, por exemplo, agora o André Ventura lhe desse na gana e dissesse: e tal, agora o Partido Chega chama-se Partido Chega Socialista. E vocês iam cair todos na esparrela de que, mesmo com os ideais que eles têm, sem mudar o que quer que seja, o Chega agora ia ser socialista. O que não faz sentido nenhum, quando até o Chega vai muito contra o socialismo, assim como Hitler. E pronto, vem. Eu não sei porque é que gostam sempre de chamar o Chega ao Barulho, o André Ventura. Eu não percebo. Sinceramente eu não percebo. Estamos a falar sobre Hitler e sobre Mussolini, acho eu. Acho que vamos falar sobre Mussolini. Para já é só Hitler. Apesar que o título é fascismo, mas pronto. Porque é que vai buscar o André Ventura? Eu não sei que ele é panca do André Ventura. Mas tudo bem. E os inteligentes do Pessoal, tivemos aí uma situação, tive que trocar de coisa, mas vamos continuar. Partido Socialista de Itália, e logo então o fascismo vem do socialismo. Não, deixa de ser burro. O fascismo não vem do socialismo. O fascismo foi criado para combater o socialismo. Mussolini era socialista, sim, militante e até dirigia o jornal oficial do partido. Mas em 1914 ele decidiu que queria que a Itália entrasse na Primeira Guerra Mundial. E o partido era contra. Resultado, ele foi... Mussolini decidiu, um homem decidiu que a Itália devia entrar na Primeira Guerra Mundial. E ele não apoiou, não. Ele decidiu que a Itália devia entrar. É complicado, não é? Mussolini não só era realmente dirigente do jornal e tudo,
como talvez era a pessoa mais importante no Partido Socialista Italiano, o PSI. E realmente sim, o fascismo não é socialista, como não é capitalista, mas é muito mais socialista do que capitalista. Isso é sem dúvida. Porque o fascismo é uma vertente de 3 movimentos. Neste caso, 2 movimentos e uma ideia. Neste caso, o nacionalismo orgânico de Corradini, o sindicalismo revolucionário de Olivetti, por exemplo, e depois, mais tarde, as ideias de Giovanni Gentili. E para a gente falar de fascismo, temos que estudar o nacionalismo orgânico de Corradini. Que eu duvido que o tenhas feito, mas se fizeres, vais ver que realmente existe alguns conceitos muito parecidos com o socialismo. Mas não, o fascismo não era socialista. Não era socialista. Mas nos finais dos anos 30 era a segunda economia mais estatizada da Europa, atrás só da União Soviética. Então o fascismo era coletivista, em muitos pontos socialista, em alguns pontos podemos, porque também tinha elementos da direita, e é por isso que o fascismo não é nem de esquerda nem de direita, é um movimento próprio, com ideias próprias, com os seus pensadores próprios e uma forma de mundo, a forma de ver o mundo também muito própria. E o que é que ele fez depois? Criou o fascismo, que era basicamente o oposto ao socialismo. Mandava prender socialistas, protegia os ricos e patrões, esmagava sindicatos. Ei, protegia ricos e patrões, pera lá. Agora, assim também já não. Joana, Joana, assim também não. Ele fez depois? Criou o fascismo, que era basicamente o oposto ao socialismo. Primeiro, não é que ele criou o fascismo. Acabei de explicar que o fascismo é uma junção de ideias. E o nome Facci, ou Faccio, já existia antes, em 1890 mais ou menos, já existiam os primeiros Faccis, que eram grupos de sindicatos ligados à esquerda revolucionária marxista. Está bem? Então, ele só adicionou o ismo do fascismo, ele só adicionou esse ismo para ser um movimento político, porque o nome Facci já existia e era da esquerda. E o símbolo fascista era usado por esses sindicatos também. Ok? Que era a junção dos sindicatos. Então, isso já é mentira, mas vamos ver mais. Mandava prender socialistas. Mandava sim prender socialistas, mas é importante tu veres que o fascismo era antissocialista, não tanto pelas medidas socialistas, como, sei lá, economia ou coisa assim parecida, mas sim porque na altura a maior parte dos italianos eram internacionalistas socialistas. E existe uma diferença. Existe o nacional-socialismo, no qual o Mussolini, no seu jornal pessoal, que se chamava Utopia, começou a escrever sobre, após ele ser influenciado por sindicalistas, como o Panunzio, como o Olivetti. E existe o socialismo internacional, que era esse que o fascismo realmente rejeitava. O fascismo acolheu muitos socialistas, muitos sindicalistas, muitos da direita, muitos de todo lado, mas o fascismo opunha-se ao internacionalismo socialista, porque o socialismo internacional rejeita a nação, que era algo fundamental para o fascismo. Então, a crítica do fascismo ao socialismo é muito mais na vertente internacional e não a medidas económicas ou outras coisas que possam ser socialistas. Então isso também é mentira, mas pronto. É mentira, sim, perseguia socialistas, mas não por eles serem socialistas, mas sim por serem internacionais socialistas. Protegia os ricos e patrões, esmagava sindicatos. Protegia os ricos e patrões. Pronto, aqui dei um predict. Eu falhei assim, não falhei, mais tarde eu posso ir lá. Mas acertei um predict. Acertei. Boa. Portanto, vamos aqui. Renzo De Felice, para quem não sabe, foi o maior historiador do fascismo. Eu não vou ler em inglês, porque há pessoal que pode desconhecer. Então eu tenho aqui a tradução. Eu já pensei em tudo. Pá. Eu sou mesmo um gênio. Então,
Na página 62, como estava ali, está lá escrito: é impensável que as grandes forças económicas da Itália quisessem levar o fascismo ao poder. Para elas, o fascismo era uma guarda branca que seria mandada para casa assim que a sua tarefa tivesse cumprida. É difícil contestar a tese de que o mundo económico italiano em 1922 se comportou com o mundo político. Ele também queria inserir o fascismo no governo para enfraquecê-lo e constitucionalizá-lo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, primeiro, na altura, a Itália não era capitalista, era uma nação proletária e é assim que nasce o nacionalismo orgânico. Mas pronto. Em segundo, quer dizer que os grandes capitalistas não apoiaram o fascismo e os capitalistas que o fizeram-no simplesmente para combater o socialismo e não porque gostavam do fascismo. E depois, mais tarde, quando o fascismo assumiu o poder, eles ficaram subjugados ao Estado e muitos deles foram perseguidos e mortos. Portanto, o Mussolini não protegia, os fones estão sempre a sair, isto já me está a irritar, não é? Um bocadinho. Mas o Mussolini não protegia ou não protegeu os capitalistas, muito pelo contrário, ele subjugou os capitalistas aos interesses do próprio. Então ele não protegeu. Não existia propriedade privada no fascismo, no sentido que nós conhecemos hoje. Não havia. Porque a qualquer momento o Estado poderia remover a tua propriedade. Então se a qualquer momento, sem nenhum motivo, o Estado pode ficar com a tua propriedade, então a propriedade privada não existe. Pode estar lá escrito no nome e pode ser muito bonito para as pessoas que querem defender que o fascismo era capitalista, mas na verdade não existia. E os capitalistas não podiam produzir aquilo que eles queriam. Tu, se quisesses abrir um negócio, sei lá, de tecido na Itália fascista, se o governo achasse que isso não era apropriado para a nação, isso não poderia ser produzido. Então tu não tinhas controle sobre a tua propriedade. O Estado é que tinha. O Estado é que mandava aquilo que tinhas que produzir, as quantidades e a percentagem do lucro que tu podias ficar. Então, isso não é capitalismo. Isso é tudo menos capitalismo. O Mises diz uma coisa que é fundamental, que é: se nós não temos direito incondicional sobre a nossa propriedade, então nós só somos trabalhadores melhor assalariados. E isto é pura verdade, não é? Portanto, no fascismo não havia propriedade privada, havia na teoria, mas não na prática. E é importante referir isto, mas pronto. E toda a gente que não gostava dele simplesmente ficou chateado com o socialismo e decidiu combater a esquerda com violência e propaganda. Mais uma vez isto consegue ser... Ele não ficou zangado com o socialismo, ele ficou triste com o socialismo porque ele viu que o socialismo falhou. Quando ele diz que o socialismo internacional morreu, é exatamente isso. O socialismo internacional, não o socialismo como um sistema económico, mas sim como um sistema de nações, porque o socialismo internacional rejeita as nações, e as nações, como o nacionalismo orgânico, Mussolini e vários sindicalistas aperceberam-se, era algo fundamental para unir a nação. Só que o socialismo nunca conseguiu chegar lá, nunca conseguiu perceber a importância da nação. Portanto, ele não ficou zangado com o socialismo, ele ficou desiludido, porque o pai dele foi socialista a vida toda, ele foi socialista a vida toda, ele foi talvez o principal militante do socialismo na altura, e ficou desiludido com o socialismo. Não ficou zangado com o socialismo, são coisas completamente diferentes. É comparável ao Chega. Da mesma maneira que André Ventura saiu do PSD para criar o partido de extrema-direita Chega, ele não tem os mesmos ideais. Vocês estarem a dizer que o Mussolini era um fascista e era de esquerda, é a mesma coisa que dizerem que o André Ventura continua com os ideais do PSD, coisa que não é. Da mesma maneira que o Mussolini saiu do partido para criar o partido antissocialista, o fascismo. Por isso não, da próxima vez que pensares sequer que o fascismo vem do socialismo, não. O fascismo não veio do socialismo, o fascismo veio combater o socialismo, ok? Além disso, vamos ver o que é que o fascismo protegia. Vamos lá ver quais eram os amiguinhos de Mussolini e de Hitler na Alemanha. Eram ricos, patrões, donos de fábricas, bancos. Se eles fossem... Pronto, agora, afinal acertei no predict. Temos aqui o Mein Kampf. Não sei se dá para filmar. Deve estar a dar, não sei se está. O livro escrito pelo Adolf Hitler quando ele estava preso em Landsberg. Pronto. Este livro não só é um livro de propaganda, mas também sobre a história do próprio. Pronto. Hitler
era tão capitalista, como tu dizes, e protegia tanto os bancos e adorava tanto os ricos, tanto que mandou como é que ele chamava-se? O Lindsberg, o Lundsberg, que foi um grande capitalista que ajudou o Hitler, e quando o Hitler percebeu-se que ele já não precisava mais dele, mandou matá-lo. E ele depois fez um livro, esse rico, a contar as histórias de como ele foi perseguido por Hitler quando o Hitler achava que ele já não tinha mais utilidade, porque era assim que ele via os ricos. Mas pronto, Hitler faz várias críticas ao capitalismo e à propriedade privada, não é? Eu vou ler aqui uma ou duas passagens, para ser só, para também não quero humilhar, porque senão isto aqui... Pronto, aqui, Hitler, estamos aqui num capítulo de Munique, para quem já leu sabe o que eu estou a falar, e Hitler fala sobre a colonização, não só externa, como o espaço vital, mas também interna. Então ele aqui diz: a colonização interna era repelida com energia, pois farejava-se nela um ataque contra a grande propriedade rural e o começo de uma luta geral contra a propriedade privada. Hitler era a favor desta colonização interna, as nacionalizações. Ok? Onde ele iria pôr pessoas arianas preparadas para esse cargo. E era por isso que Hitler era contra a herança. Não é? Hitler era a favor desta medida, ele estava a criticar os capitalistas que eram contra esta medida. Mas temos outras passagens, como: nunca é demais insistir que toda a colonização alemã interna tem de servir em primeiro lugar para evitar males sociais, sobretudo para livrar a terra da especulação geral. Especulação, capitalismo, lucro, empresas. No entanto, nunca poderá ser suficiente para assegurar o futuro da nação sem a conquista de novos territórios, o espaço vital. Eu posso continuar, eu tenho aqui mais, agora tenho que andar aqui a ver, não é? Mas, olha, o Hitler aqui critica a burguesia, por exemplo. Hitler era burguês e adorava os burgueses, não é? Pronto. Tendo a burguesia oposto o número incalculável de vezes de maneira mais desastrada, como mais imoral, às exigências, mesmo as mais legitimamente humanas, dos trabalhadores, sem aliás tirar nem poder nem qualquer proveito de semelhante atitude. O trabalhador viu o seu próprio empurrado da organização sindical para a política. E eu vou parar, senão vou ficar aqui a noite toda a falar. Portanto, o Hitler odiava os capitalistas e ele achava que a raça ariana era superior, pois a raça ariana era uma raça que trabalhava em prol dos outros, em prol da raça, em prol da nação, que é um organismo racial, não é? Hitler teve que se aliar a alguns capitalistas, sim. Sim, teve. Mas, por exemplo, a Ford investiu milhões e milhões dentro da União Soviética. Então quer dizer que agora a União Soviética também foi um agente do capitalismo, pois o Stalin aliou-se a grandes empresas capitalistas também? A Itália, que era antissocialista, era o país da Europa que mais recebia grãos da União Soviética. Então agora a União Soviética, que aliou-se ao fascismo, como aliou-se ao nazismo na Segunda Guerra Mundial, também era um agente capitalista? Isso são reduções e não é um estudo sério sobre o tema. É preciso fazer um estudo sério, que é o que não acontece neste vídeo. Os listas iam tirar aos ricos e dar aos pobres, né? Mas não, eles protegeram quem já tinha dinheiro e esmagaram qualquer trabalhador que se atrevesse a reclamar ou a ir contra eles. Fascismo nunca esteve do lado do povo, esteve sempre contra o povo e sempre a favor dos ricos. Ou seja, o apoio... Não, o fascismo procurou ter uma relação com todos na sociedade, tanto classe média como proletários como ricos. Era por isso que pessoas como agora está a faltar o nome, como o Gramsci, dizia que o fascismo era contraditório, pois o fascismo ao mesmo tempo tentava se aliar a uma classe elitária, como ao mesmo tempo queria se aliar ao povo. Ele queria um quê? Um sistema cooperativista, onde os ricos e os patrões, no qual os ricos e os pobres ambos ganhariam. E como ambos ganhariam? Com um agente regulador, que era o Estado. Portanto, o fascismo odiava os ricos, mas sabia que tinha que se aliar a eles, pois o objetivo do fascismo
era uma industrialização rápida da Itália. Mas tentou fazer isso de uma forma a não matá-los, que depois foi difícil. Alguns realmente aliaram-se, outros foram mortos pelos fascistas, como pelos nazistas, não é? Portanto, pronto, está bem. Gosto do socialismo, mas claro, é extremamente de esquerda, realmente. Socialismo significa igualdade entre classes, que é tirar o privilégio da alta elite. Não, o socialismo não significa isso. O socialismo é o primeiro passo para o comunismo. No socialismo acontecem as nacionalizações, as primeiras nacionalizações, e o comunismo é o estado final do socialismo, não é? É o quinto estado segundo Marx, é o socialismo, onde começa, onde as organizações dos trabalhadores começam a preparar o terreno para o comunismo de forma mais igualitária e acabar com a propriedade privada e o fim das classes, não é? Isso é o socialismo. O socialismo marxista. Depois temos o socialismo racial, como era o do Hitler, não é? Depois temos o nacional-socialismo. Existem vários socialismos, não é? Não é só um. Não é só um. E defender os sindicatos, e o fascismo fez exatamente o oposto. Fechou os sindicatos, perseguiu operários em greve. O fascismo fecha sindicatos, depois criou um sindicato, que era o do Estado, que era o que supostamente representava toda a nação. Mas o fascismo, como eu disse, nasce de um grande, forte movimento dos sindicatos. Tanto que já disse, o nome fascismo, vem dos sindicatos. Não é? Pessoas como Panunzio, Olivetti, o Papini, várias, eram sindicais. O Sorrel, por exemplo, o pai do protofascismo também. Ou o Gabriola, com o seu jornal La Vanguarda Socialista. Vários sindicalistas juntaram-se ao fascismo. Mas não vale a pena explicar, que ela não vai entender, não é? Deu mais poder ao Estado e aos chefes, usou violência contra quem não obedecia. Ou seja, o fascismo era anti-esquerda desde o primeiro dia e não há discussão nisso. Mussolini em Itália era um ditador mandão, mandava os comissionários bater em sindicatos e na oposição. Hitler na Alemanha fez o mesmo, mas ainda pior, com racismo extremo, queria exterminar judeus, ciganos, homossexuais, tudo e mais alguma coisa. São diferentes em alguns pontos, mas os dois estão literalmente do mesmo lado. Não, são completamente diferentes. Completamente diferentes. O que aconteceu depois é que quando o fascismo é obrigado a aliar-se ao nazismo, depois a Inglaterra não se quis juntar ao fascismo, o que aconteceu foi uma nazificação dentro da Itália. Mas até então eram movimentos completamente diferentes. O fascismo é completamente diferente do nazismo, mas há pontos iguais em tudo. Porque a maior parte das coisas que ela está a falar aqui nós também vemos no comunismo. Repressão a opressores políticos. União Soviética, check. União Soviética ou qualquer outro país comunista, check. Fim dos sindicatos para só um sindicato que pertence ao Estado, check. Morte de gays e toda a gente que vá contra o Estado, como os kulaks dentro da União Soviética, check. Não é? Ser um ditador que quer o poder, União Soviética, check. Portanto, isso não são características únicas do fascismo ou do nazismo. Praticamente todos os movimentos totalitários o têm. Extrema-direita autoritária contra a esquerda e contra a liberdade. Uma coisa que não se pode Contra a liberdade, União Soviética. Check. Agora foi mal. esquecer nem ignorar. Uma das razões pelo qual o Hitler chegou ao poder foi fake news e manipulação. Eles mentiram sobre comunistas, sobre judeus, sobre vizinhos. Eu ia dizer que a União Soviética também foi assim, mas não. A União Soviética foi mesmo um golpe de Estado. Foi ainda pior. Ainda pior. É que nem houve manipulação. Foi mesmo à força. Mas antes de usarem a força, o que é que o Lenin fazia no seu jornal do Pravda? Não era usar a manipulação para o povo se virar contra os ricos? Isso todos os movimentos fazem.
Como hoje em dia o socialismo critica o capitalismo e o capitalismo critica o socialismo. Faz parte da política. Isso não são coisas únicas do fascismo ou do nazismo. Não é? Tiveram esse tipo de coisas. Tiveram, mas é algo próprio desses movimentos. Não, existem outros também. Não é por um movimento mentir ou tentar manipular a mídia que é fascista, pois a União Soviética fez o mesmo. Portanto, ou faz um vídeo onde realmente existem coisas só específicas do fascismo e do nazismo, e aí o debate é outro, ou então trazer coisas que os três movimentos faziam não prova nada, só prova que os três movimentos eram totalitários. Só isso. Não é? E países inteiros. Por exemplo, eles espalharam a mentira sobre a Polónia para conseguir convencer o povo de que a Alemanha precisava atacar e dominar o... E depois, a 17 de setembro, com o acordo de Molotov-Ribbentrop e o Pacto de Amizade de Fronteira, a União Soviética invadiu o resto. A União Soviética é fascista também. Agora é fascista. A União Soviética é fascista porquê? Porque também invadiu a Polónia. O general Simon, que era um dos principais da União Soviética, quando acabou a conquista da Polónia, ele disse um brinde a Stalin e a Hitler, o homem do povo, o Molotov, no Supremo... agora está-me... No Supremo Soviético, no Potlibur, disse que o Hitler era um homem do povo, não é? Portanto... Será que a União Soviética é fascista, agente do capitalismo? Será que é? Será que é? Esta é a pergunta agora. Esta é a pergunta. Polónia. Sim, propaganda, engano, mentira, e funcionou. E continua a funcionar hoje em dia. O povo acreditou, por isso é que se ainda acreditas que o fascismo é de esquerda, parabéns, estás a repetir exatamente o truque que eles usaram. Só que 100 anos depois. Agora, se tu... Pessoal, o fascismo... Isto agora é sério, não é só também a brincar. O fascismo não era de esquerda, ok? Também não era de direita. Vou deixar-vos aqui... eu vou escrever em português, vamos ver se aparece. Nem direita... Nem esquerda. É mais uma referência bibliográfica para vocês. E realmente o fascismo não era de esquerda. Mas o fascismo teve uma forte influência de antigos marxistas que ficaram desiludidos com o marxismo e criaram ideias que mais tarde seriam usadas pelo fascismo, não é? Bem, parece que não, vou ter que escrever em inglês. Eu depois, se me apetecer, eu meto-vos na descrição este livro também, ou então pesquisem em inglês que vai logo vos aparecer. É um livro muito bom também, onde explica que realmente o fascismo nasce em resposta tanto ao liberalismo como ao socialismo internacional e à luta de classes que o socialismo também traz, para um sistema cooperativista. Recomendo toda a gente a ler. Ainda queres acreditar que fascismo é de esquerda só porque o nome tinha socialista no partido do Hitler? Eu não tenho mais nada a te dizer. Só literalmente para... Não, tens que perceber que o nome socialista no partido do Hitler não era socialismo marxista, era um socialismo racial. Social-darwinismo. Ok? Social-darwinismo. Que o Hitler acreditava. Luta das espécies. Para um socialismo racial, um socialismo ariano, não um socialismo de meios de produção, mas sim um socialismo onde o Estado é um organismo racial para a segurança da raça ariana, para a sobrevivência, onde o indivíduo sacrifica-se pela sua própria raça, ok? Já no fascismo é completamente diferente este conceito, já fiz um vídeo para o TikTok a explicar isso. É diferente, é um socialismo diferente. Ok? Mas eu nem quero falar que Engels e Marx eram profundamente racistas. Engels apoiou os Estados Unidos a invadir o México. Não é? Marx e Engels apoiaram várias invasões de países capitalistas como a França em África. Não é? E eram profundamente racistas os dois.
E antes do Hitler sequer vir com ideias antissemitas, já existia um tipo de socialismo meio estranho dentro da Alemanha, no qual era antissemita. Mas o vídeo não é sobre isso. Mas tudo bem, estamos no fim. Vamos ver em quanto tempo isto está, pessoal. Não sei se diz, que eu não percebo nada disto. Deve estar a muito. Deve estar a muito. Mas pronto, vamos lá. Parabéns. Porque tu consegues estar a repetir exatamente a história e o argumento que os fascistas usaram para enganar as pessoas no passado. E pelo visto ninguém aprendeu nada. Fazes parte do grupo de otários que entregam o poder nas mãos de ditadores assassinos. Exato. Mas muitos parabéns porque eu... Pessoal, não entreguem o futuro a ditadores assassinos como o Hitler. Entreguem antes ao Stalin, que esse é que era. Esse é que era bom. Espera aí que eu até perdi a minha anotação. Deixa-me pôr isto aqui outra vez. Tá, vamos lá. acho que esse nível de ignorância e esse nível de alienização é um nível que já merece ser parabenizado, porque isso é difícil de chegar a esse ponto, está bem? Por isso, resumindo, Mussolini era socialista antes de chatear e ser expulso e combater o socialismo. O Hitler nunca foi de esquerda, o fascismo nunca nasceu da esquerda. O Hitler começou a sua carreira política a proteger os marxistas e não o contrário. Não é? Quando o Hitler vem da guerra e fica no exército, existe os golpes de Estado na região da Baviera com o Kurt, e depois houve 3 golpes de Estado. O fim foi com o Levin, o último gajinho ali que fez a revolução ali na região da Baviera. E o Hitler tinha um dos cargos mais importantes dentro do exército, que era um cargo de ligação entre o exército e entre os socialistas do Levin, não é? Ele foi eleito e ele candidatou-se de forma voluntária para esse cargo, e foi um cargo criado pelos socialistas, e Hitler candidatou-se e ganhou. Mas sim, nazismo não era de esquerda, fascismo não era de esquerda. Agora, se formos ver num ponto de vista económico, tinham muitas mais coisas de esquerda do que de direita. Sem sombra de dúvida que sim. Mas realmente não era de esquerda, também não era de direita. São movimentos próprios, não são extrema-direita, não são extrema-esquerda. São, podemos chamar, terceiras vias. Mas estamos mesmo no fim. Bora, Joana. Nasceu do ódio à esquerda e no combate à esquerda e no poder absoluto. Se alguém te disser o contrário, pede-lhe para mostrar um livro de história a sério. Não um mimo ou não da cabecinha deles. É assim, se for um livro de história escrito por Trotsky, não vale a pena ler. Vamos ver que história estamos a ver, né? Tipo, se formos a ler um livro que foi escrito por um comunista, nós sabemos para lá estar. Agora, se nós lemos pessoas que realmente fazem conteúdo de forma genuína, como Sheila Fitzpatrick, James Gregor, Professor Griffin, Baxter, se formos ver professores realmente que estudam o tema, o Vladimir Brocklin, se formos ver pessoas realmente que se interessam pelo tema e fazem-o de forma, ou Renzo De Felici também, fazem-o de forma realmente boa, sem ideologia política, tudo bem. Agora, se vamos ler livros de comunistas, se for ler um livro de Karl Marx a falar sobre o capitalismo, e acho que toda a gente sabe o que é que eu vou lá encontrar. Portanto, depende da leitura que tu queres fazer. Porque eles são alérgicos a ir buscar informação onde quer que seja um livro, Google, ChatGPT, não interessa, não vão buscar informação a nada, simplesmente tiram da cabecinha: era socialista. E já agora pensa bem tu que acreditas nessa conversa. Tu estás a defender um regime que odiava a esquerda, que combatia a esquerda, e é um regime extremista. Então escolhe, tu queres continuar a bater palmas ao Hitler e ao Mussolini, ou finalmente vais começar a abrir os olhinhos e a perceber a realidade? Bate palmas só ao Stalin, está bem? E ao Lenin e esse pessoal. Ela disse no fim, o que é que foi? Foi... já nem me lembro. Olha, mas para acabar o vídeo... vamos aqui. 25... está aqui o microfone, eu nem consigo. 25 pontos do Partido Nazista. Para nós vermos como o nazismo era capitalista, malvado. Para. Eu vejo estes vídeos e depois fico assim.
Partido Nazista. Vamos lá, então. E estas eram as ideias originais de Hitler e era aquilo que eu queria fazer na Alemanha, mas ele não conseguiu fazer porque teve condicionantes, como eu já referi ao longo deste vídeo. Vamos lá ver. Vamos ver os 25 pontos? Pode ser, pessoal. Para acabar o vídeo bem, para vermos como o nazismo era capitalista, malvado, safado. Eu estou a falar sobre o nazismo porque o fascismo, ela não falou tanto, falou mais sobre o nazismo. Apesar que o título é fascismo, não faz sentido nenhum, mas pronto. Vamos lá ver, pessoal. Vamos lá ver. Eu queria traduzir para o pessoal. Vamos ver se dá. Para nós vermos como isto era muito bom. Vamos lá, 25 partidos. 25 pontos do Partido Nazista. O ano de 1920, 1921. Que isto foi feito na cervejaria muito famosa. O ano também o Hitler deu o primeiro discurso. Vamos lá. Primeiro, exigimos a união de todos os alemães a uma grande Alemanha. Ok. Segundo, exigimos que o povo alemão tenha direitos iguais aos direitos de outras nações. Tudo bem. Exigimos terras e territórios, colónias. Até agora está bem. Apenas aqueles que são compatriotas podem se tornar cidadãos. Aqueles apenas têm sangue alemão. Socialismo ariano, como tinha referido. Independentemente da crença, pode ser... Quinto, aqueles que são... Ok. Sexto, o direito de escolher o governo e determinar a lei do Estado pertencer apenas aos cidadãos. Portanto, exigimos no cargo político de natureza, seja no governo central, a província ou o município, será tido por qualquer pessoa que não seja cidadã. 7. Exigimos que o Estado, acima de tudo, se comprometa a garantir que o cidadão tenha a possibilidade de viver dignamente, ganhar dinheiro ou um meio de subsistência. Socialismo ariano, como tinha referido. Se não possível alimentar toda a população, então os estrangeiros devem ser expulsos do Reich. Isto era o socialismo, ok? Mas calma, que ainda não chegámos à coisa mais importante. 8. Qualquer imigração adicional de não-alemães deve ser impedida. Exigimos que todos os não-alemães que entraram na Alemanha desde 2 de agosto de 14 será obrigado a deixar o Reich imediatamente. 9. Todos os cidadãos devem possuir direitos e deveres iguais. Isto é super capitalista o que está aqui, pessoal. Isto é capitalismo puro, ok? Pronto. 10. O primeiro dever de todo cidadão deve trabalhar mentalmente nem fisicamente. Nenhum indivíduo deve realizar qualquer trabalho que ofenda o interesse da comunidade para benefício de todos. Socialismo darwinista. Como eu referi, não é socialismo marxista, mas sim um outro tipo de socialismo. Ok? Portanto, exigimos. Agora as coisas começam a ficar interessantes. 11. Que toda a renda não ganha e toda a renda que não resulta de trabalho seja abolido. Capitalismo puro, não é? 12. Pois toda a guerra impõe ao povo sacrifícios temíveis em sangue e tesouro. Todo o lucro pessoal decorrente da guerra deve ser considerado traição ao povo. Portanto, exigimos a confiscação total de todos os lucros da guerra. Capitalismo. 13. Exigimos a nacionalização de todos os trusts. Capitalismo. Exigimos a participação nos lucros em grandes indústrias. Capitalismo. 15. Exigimos um aumento generoso das pensões para idosos. Capitalismo. E este é o capitalismo do Hitler, pessoal. Estamos aqui todos a ver. 16. 16. Como vocês querem chamar. Exigimos a criação e manutenção de uma classe média sólida. A imediata localização de grandes lojas que serão alugadas a preços baixos, controle de preços, que é algo super capitalista, como nós todos sabemos, para pequenos comerciantes. E a maior consideração deve ser dada a garantir que pequenos comerciantes entreguem os suprimentos necessários ao Estado, às províncias e municípios. Ainda não acabamos. Joana, ainda não acabamos. Joana, depois disto acho que nunca mais vais fazer um vídeo sobre nazismo. Nunca mais na tua vida. Acho que isto vai-te marcar. 17. Exigimos uma reforma agrária de acordo com a nossa política nacional e a promulgação de uma lei para expropriar os proprietários. Capitalismo, não é? Sem compensação de qualquer terra necessária para o propósito comum. Socialismo darwinista. A abolição de aluguéis do solo e a proibição de toda a especulação sobre terras. Está bem? Vamos lá, 18º. Exigimos que a guerra implacável seja travada contra aqueles que trabalham ao prejuízo do bem-estar comum, traidores, usuários, aproveitadores, etc. Devem ser punidos com a morte, independentemente do credo ou raça.
19. Exigimos que o direito romano, que serve uma ordem materialista do mundo, seja substituído pelo direito comum alemão. 20. Para tornar possível para todo o capaz trabalhador alemão para obter ensino superior e assim a oportunidade de alcançar posições de liderança, o Estado deve assumir a responsabilidade de organizar de forma meticulosa todo o sistema cultural do povo. O currículo de todas as instituições educacionais devem ser adaptadas à vida prática. A concepção da ideia de Estado, ciência da cidadania, deve ser ensinadas nas escolas desde o começo. Exigimos que as crianças, especialmente talentosas, de pais pobres, independentemente da sua posição ou ocupação, sejam educados nas despesas do Estado. O que é que isto quer dizer? E era por causa disso que Hitler era contra a herança. Pois para Hitler não fazia sentido, tu és um Miguel e tu tens uma grande empresa, não significa que o teu filho vá saber gerir essa empresa. Então para o Hitler, independentemente de tu és pobre ou rico, tu deves poder ter a oportunidade de ir para aquilo que tu mais sabes fazer em prol não de ti, mas sim da raça ariana. E este é o socialismo de Hitler. É um social-darwinismo. Como é que tu fazes um vídeo... Agora estou a ficar nervoso, calma. Como é que tu fazes um vídeo... Tu não conheces nada sobre o nazismo. Não conheces nada sobre o hitlerismo. Tu nem sabes que existem vertentes dentro do partido nazista. Como o himmlerismo, como o hitlerismo, himmlerismo, etc, etc. Tu não sabes porque tu viste uns TikToks e vieste falar. E há pessoas que fazem estudos sérios sobre isto. Há pessoas que estudam isto horas. Mas depois vejo estes TikToks e fico nervoso, claro que fico, porque é não saber nada sobre o nazismo e sobre o socialismo, nem sabe diferenciar os tipos de socialismo, não sabe as vertentes do fascismo, não sabe nada. Não sabe nada. Mas vá, vamos continuar. Agora o vídeo vai ter 1 hora, que se tiver que ficar 1 hora, vai ficar 1 hora. 21. O Estado tem o dever de ajudar a elevar o padrão nacional de saúde por meio de ofertas decentes de bem-estar materno, proibindo a assistência juvenil ao trabalho, aumentando a aptidão física por meio da introdução do obrigatório jogos e ginástica, e pelo maior incentivo possível das associações preocupando com a educação física dos jovens, porque o nazismo e o fascismo eram ligados ao desporto, era algo muito importante, que era uma forma de tu tornares um ser melhor em prol da nação. 22. Exigimos a abolição do exército regular e a criação do exército nacional. Isto aqui é um exército ariano, ok? Pronto. 23. Exigimos que haja uma campanha legal contra aqueles que propagam mentiras políticas deliberadas e disseminá-las através da imprensa. Para possibilitar a criação de uma empresa alemã, nós procuramos todos os editores e seus assistentes em jornais publicados em alemã será publicado pelos cidadãos alemães. Jornais não alemães só devem ser publicados com permissão expressa do Estado, eles não devem ser publicados em alemão. Todos os interesses financeiros ou em qualquer forma que afetam os jornais alemães será proibido e não alemães. Isto aqui não interessa, ok pessoal? Isto é... Pronto. Estamos quase. 24. Exigimos liberdade para todas as crenças religiosas no Estado, na medida que não coloquem em risco a sua existência nem ofendam a moral e a ética, a sensação da raça germânica. Ok? Okay? Isto também é muito importante para quem realmente estuda nazismo e fascismo, sabe que isto é muito importante, este ponto. 25, para acabar. Para realizar... Ok, tenho que ler esta parte. O partido como tal representa o ponto de vista de um cristianismo positivo, sem se vincular a nenhuma confissão específica. Ele luta contra o espírito materialista judaico, dentro e fora dele, e está convencido que uma recuperação duradoura do nosso povo só pode vir de diante em diante. Bem comum antes do bem individual. Capitalismo, hein? Capitalismo, individualismo. Para realizar este programa exigimos a criação de uma autoridade central forte no Estado, autoridade incondicional pelo Parlamento Central Político de todo o Estado e todas as organizações. A formação de comitês profissionais e de comitês representativos, os vários Estados do Reino, para garantir que as leis prolongadas por autoridade central sejam exercidas pelos Estados Federais. Os líderes do partido se comprometem a promover a execução do que foi exposto pontos a qualquer custo, se necessário, sacrificando as suas próprias vidas. Estes são os 25 pontos do partido nazista e estas são as opiniões de Hitler, que muitas delas ele não conseguiu fazer, pois tinha várias condicionantes dentro da Alemanha. Pelo amor de Deus, vai estudar. Tu mandaste outro estudar, mas tu é que tens que estudar. Porque tu não sabes nada, meu. Nada sobre o nazismo. Nada sobre o fascismo.
Nada, Tá aqui, olha. Pesquisa, Renzo da Felice. Renzo da Felice. Bens aqui e podes pesquisar também James Gregor, ok? Um dos maiores historiadores sobre o fascismo. James Gregor. Vamos ver aí. Este computador é rápido. James Gregor. Até meti Gregory. Vê lá bem. Já estou a pensar na União Soviética. Eu. Pronto, James Gregor. Por exemplo. Não é? Este homem aqui. Este rei. Este homem é o maior. Portanto, vamos fazer um estudo sério. Sério, por favor. E na próxima vez faz um vídeo, mas com estudos. Pode ser. E não em ChatGPT. Porque o ChatGPT não sabe sobre estas coisas. Tanto que, se tu fores debater com o ChatGPT e tu realmente perceberes sobre este assunto, vai chegar uma altura, como já aconteceu comigo, que ele vai te pedir desculpa porque realmente ele está a errar e realmente o nazismo e o fascismo são coisas diferentes e não são coisas da extrema-direita. Não é? Olha aqui no Wikipedia. Gregor argumenta que ainda que muitos movimentos revolucionários tenham adquirido características do fascismo, mas nenhum deles é uma cópia idêntica. Porque o fascismo é uma coisa só alemã. Não é? Pronto. Leem, ok? Por favor, vamos começar a ler. Todos os livros deste homem. Todos. Do James Gregor. E claro que eu não li todos, não é? Mas se vocês lerem todos os livros do James Gregor, vocês estão prontos. Estão prontos. É só ler. Ok? Pronto. Ou então vejam vídeos. Também pode ser para começar. Tudo bem. Pronto, é isto, pessoal. Este foi o vídeo possível. Exaltei-me um bocado. Desculpem. Foi. Desculpem. Tá. Mas espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam ao canal. E talvez eu faça um giveaway no Minecamp, que é para o pessoal começar a ver as ideias do Vitor. Porque senão ir ao Wikipedia ou ir ao ChatGPT não é as melhores fontes. Ou então em pesquisadores comunistas também não é a melhor fonte, está bem? Portanto, vamos ser sérios, vamos fazer estudos sérios e parar de chamar o André Ventura e toda a gente fascista e Salazar e toda a gente é fascista, fascismo. Vamos parar, a sério, já chega, é mau. Vocês estão a passar vergonha na internet. Não sei se vocês sabem, mas estão a passar uma grande vergonha na internet. Portanto, vamos fazer coisas sérias, pessoal. Pode ser? Fazemos um acordo? Espero que sim. Pessoal, foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E obrigado por estarem aqui, eu não sei há quanto tempo. Mas é isso, pessoal. Vá. Até logo.